Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, graça e paz, né? Cumprimentando de todas as maneiras, de forma a que todos se sintam cumprimentados, abençoados nesta noite e sejam muito bem-vindos, né? À Escola da Bíblia, da Igreja da Cidade, ou como nós agora chamamos durante este período, chamamos-lhe telescola, né? A nossa telescola da Bíblia. E tem sido um tempo muito abençoado. E então, nesta noite, nós temos coisas muito boas para conversarmos juntos. Vamos ter também depois um tempo de convívio, de confraternização online, né? Através do Zoom. E depois também teremos, a partir das 23 horas, um pequeno período de oração, né? Vigília de oração, como nós, aliás, fazemos na nossa igreja todas as primeiras sextas-feiras do mês. E hoje, sendo a primeira sexta-feira do mês de maio, né? Vamos fazer esta experiência, né? Nós nunca fizemos antes uma vigília, um tempo de oração online, mas penso que vai dar resultado. Através do Zoom vai permitir, né, que todos possam participar, todos possam orar, receber oração, etc. E interagir de uma forma fácil, por isso vai ser um tempo muito abençoado, né? Vai ser um tempo muito abençoado. Por isso, nesta noite, vamos começar por orar, porque precisamos mesmo da bênção de Deus, precisamos da sua unção fresca nesta noite, né, sobre cada um de nós, cada um de vocês que está aí a acompanhar-nos a partir de casa. Vai ser um tempo muito, muito bom. Desliga tudo, televisão, tudo. Pega na tua Bíblia, prepara-te como se estivesse na igreja, porque vai ser um tempo muito, muito especial da parte de Deus nesta noite. Vamos orar juntos. Pai, nesta noite nós queremos agradecer-te, porque podemos estar juntos nesta plataforma online, podemos partilhar e podemos, Senhor, ser abençoados na mesma com a tua palavra, com a tua presença e com uma definição crescente do teu propósito na nossa vida. Por isso, obrigado, Pai, por cada pessoa, cada família que já nos está a seguir, por aqueles que entretanto vão chegando. Nós abençoamos cada lar, abençoamos cada casa, Senhor, cada pessoa individualmente, da nossa família espiritual ou dos nossos amigos, Senhor, que nos estão a acompanhar neste momento. Nós abençoamos. Obrigado por saúde divina, acima de tudo, nos seus corpos. Obrigado, Senhor, por graça e favor, provisão. Essa multiforme graça de Deus que se manifeste cada vez mais, Senhor, nas nossas vidas. Nós te louvamos, pedimos a tua direção, pedimos especialmente uma unção fresca sobre a nossa vida para que possamos entender cada vez mais a tua palavra, possamos vivê-la cada vez mais, possamos experimentá-la em níveis nunca antes vividos. É isso que nós desejamos para a vida de todos nós, que eles que nos estão a acompanhar, Pai, cada família dos teus filhos, no nome de Jesus. E todo o povo diz amém, aleluia. Muito bem, esperemos que estejamos a chegar em boas condições à casa de todos vocês, com bom som, com uma qualidade de imagem razoável, possamos então nesta noite adorar Jesus e partilhar das coisas de Deus, que é das coisas mais excelentes que nós podemos fazer, né? Falar acerca das coisas de Deus. Eu gosto muito de tudo que diz respeito ao reino de Deus, às coisas de Deus. Não há nada melhor do que estarmos como Maria, né? Escolher a boa parte, né? Muitas vezes nós usamos a expressão a melhor parte, mas a Bíblia nem diz que ela escolheu a melhor parte, que ela escolheu a boa parte, né? É bom, pura e simplesmente, né? E tudo o resto não é assim tão bom. Vamos adorar Jesus. Há um cântico que eu gosto muito, é um clássico, né? Já existe há muitos anos, mas que começa com a expressão eis-me aqui, né? E eu penso que nesta altura é uma expressão que nós devemos usar na nossa oração para Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, acima de tudo. Vamos dizer isso para Deus nesta noite, porque há coisas novas que estão a acontecer, há mudanças que estão a acontecer a nível mundial, a nível espiritual,
O mundo nunca mais será o mesmo, as igrejas nunca mais serão as mesmas e as nossas vidas também não serão as mesmas, seguramente. Então, acima de tudo, nesta altura, é tempo de nós dizermos para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, disponível para ti. E quanto a mim, farei o teu querer. Os campos estão brancos para a ceifa, mas poucos há para trabalhar. És minha vida aqui para o teu serviço e almas preciosas para te ganhar. Eis-me aqui, disponível para ti. E quanto a mim, farei o teu querer. Chegou a hora da nação para sinais e milagres de poder. Deus procura um povo predisposto que com Ele esteja em glória para vencer. Todos juntos, eis-me aqui, eis-me aqui, disponível para ti. E quanto a mim, farei o teu querer. Qual sal queremos nós dar o sabor? Em trevas estamos prontos a ser luz. Deus procura um povo especial que manifeste a glória de Jesus. Eis-me aqui, disponível para ti. E quanto a mim, farei o teu querer. Eis-me aqui, disponível para ti. E quanto a mim, farei o teu querer. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, vocês cantaram muito bem. Todos isto em fé. Não é? Porque eu não estava aí a ouvir-vos. Mas tenho a certeza que vocês cantaram muito bem, muito bem. E
estamos agora prontos, não é? Estamos agora prontos para dar início ao nosso estudo desta noite. Então, muito boa noite a todos, bem-vindos à Escola da Bíblia da Igreja da Cidade. O meu nome é Paulo Batista, para quem não me conhece, e sou o pastor da Igreja da Cidade, na cidade do Porto, e estamos aqui, né, nesta plataforma para chegar até a casa de cada um que nos está a seguir nesta plataforma, e certeza que vamos ser muito abençoados nesta noite, porque vamos falar de Deus, vamos falar das coisas de Deus, não é? E quando falamos de Deus, quando falamos da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, então só podemos ser abençoados, não é? Só podemos ser abençoados. Então, nesta noite, nós vamos falar na sequência, né, da temática que temos vindo a partilhar ao longo destas últimas semanas, nesta série sobre fé, né? Esta fé vitoriosa em Deus, estes princípios de fé vitoriosa em Deus. Hoje vamos falar talvez aquilo que eu chamaria uma refocagem, ou como que nós podemos refocar a nossa fé, né? Refocando a nossa fé. Isto porque por vezes eu creio que existe às vezes existem conceitos que são muito vagos, não é? Por exemplo, quando o povo diz, em geral, né? O povo diz, a fé é que nos salva, não é? Fé é que nos salva. Sim, mas fé, que tipo de fé? Né? Fé em quê? Fé em quem? Não é? E então é importante nós refocarmos um pouco e até aproveitarmos todo este tempo, né, de menos atividade em geral, para pararmos um pouco para pensar, na nossa ligação com Deus, o que é que se passa, como é que nós vivemos a nossa fé, como é que nós vivemos o nosso relacionamento com Deus, como é que nós encaramos muitas vezes as circunstâncias, especialmente as circunstâncias mais negativas, né? As circunstâncias mais negativas. Isto porque aquilo que eu reparo é que, todos nós somos campeões de fé quando tudo está bem, né? Quando tudo está bem, nós somos uns super-heróis, dizemos as coisas certas, falamos as coisas certas, agimos da forma correta, porque temos o vento a favor, né? Temos o vento a favor. No entanto, nós temos que saber navegar com o vento contrário, né? E nós portugueses somos pioneiros nisso, né? Na época dos descobrimentos, né? Os portugueses foram os pioneiros a nível mundial naquilo que era chamada e é chamada a navegação à bolina. E a navegação à bolina era uma forma muito simples conseguirmos navegar rumo ao nosso destino mesmo quando o vento estava contrário, né? E os portugueses foram pioneiros, né? Nessa concepção dos seus navios, das suas caravelas, a posição das velas, de forma que eles conseguissem navegar em frente mesmo quando o vento era contrário. Mesmo quando o vento era contrário. E isso é importante, nós sabemos como fazer, né? Nós não temos que ser detidos pelo vento contrário, nós não temos que ser detidos e parados pelas circunstâncias, né? Nós temos que aproveitar as circunstâncias, né? Como as águias, né, que aproveitam o vento para subir ainda mais alto, para planarem mais alto. Como os aviões que levantam um voo precisamente porque conseguem ter vento contrário, né? É essa força, né, que o avião exerce através dos seus motores
deslocando-se a uma grande velocidade contra a força do vento que o faz levantar voo. Portanto, nós não temos que ser soterrados, ficar submersos debaixo dos escombros das circunstâncias negativas. Nós podemos aproveitar as circunstâncias negativas e crescer. Nós podemos aproveitar as circunstâncias negativas, o vento contrário, e podemos ainda planar e subir mais alto com Deus, né? Então nesta noite nós vamos falar precisamente nessa forma, como é que nós podemos então refocar a nossa fé e avançar com Deus, mesmo quando as circunstâncias estão um bocadinho negativas, né? Então vamos começar por abrir a Bíblia num texto que penso que a maior parte de vocês conhecem, no livro de Hebreus, ok? Livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Hebreus 11. E vamos ler aqui, para começar, vamos ler aqui um versículo, ok? Vamos ler aqui o versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. E diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua unção que já está sobre a tua palavra. Mas nesta noite nós te pedimos que tu possas ungir, capacitar aquele que fala e também em particular aqueles que escutam, Senhor, a tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que a tua palavra não volta para trás vazia conforme está escrito. Nós declaramos que a tua palavra é semente hoje nos nossos corações. Nós declaramos que a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo. E no nome de Jesus desmantelamos qualquer tentativa diabólica de interferência, qualquer filtro satânico que tente impedir a tua palavra de chegar ao seu destino. Nós quebramos tudo isso e nós declaramos, Senhor, que a tua palavra vai cumprir o seu propósito na vida de todos aqueles que a vão escutar. Nós te agradecemos por esse fruto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu penso que, em primeiro lugar, entendemos logo por esta frase que é possível agradar a Deus, né? É possível agradar ao Senhor. Esta deve ser a nossa oração principal. Esse deve ser o nosso principal desejo, né? De agradar a Deus, né? O nosso principal desejo não é tanto sermos usados por Deus, não é? Toda a gente quer ser usado por Deus, toda a gente quer ser capacitado por Deus. Não. O nosso primeiro desejo deve ser agradar a Deus, deve ser achado aprovado, né, diante de Deus. E aquilo que mais satisfaz o coração de Deus, aquilo que mais da nossa vida faz com que Deus se agrade de nós, é quando nós cremos nele. E aquilo que mais entristece o coração de Deus é quando alguém não crê nele. E nós ouvimos tantas vezes, e se calhar até já saiu da nossa boca, sim, a palavra de Deus diz, mas o que é que nós queremos dizer com isso? Estamos no fundo a dizer, se calhar, sem dizermos expressamente, mas é isso que estamos a dizer indiretamente, que a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, Deus promete isto e aquilo, mas é possível que algumas circunstâncias possam abafar isso na nossa vida. Não, nada pode abafar as promessas de Deus na nossa vida a não ser nós próprios. Nós somos os únicos que podemos impedir que Deus se mova na nossa vida. Porque é possível limitar Deus, né? Nós não podemos imaginar
que, bem, Deus é soberano e porque Deus é soberano Ele faz aquilo que Ele quer. Não, isso não é verdade. Deus não faz, infelizmente, aquilo que Ele quer. Infelizmente, nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Se tudo que acontece à volta da Terra fosse da vontade de Deus, nós não estávamos nesta situação que nós estamos hoje, por exemplo, em que uma doença está a matar milhares de pessoas em todo o mundo. Se tudo que acontece na Terra fosse vontade de Deus, não havia milhões de pessoas a morrer anualmente, fome, crianças a morrer à fome, guerras estúpidas, ridículas, sofrimento atroz. Isso não existia. Não é? Se tudo fosse a vontade de Deus, as igrejas muitas vezes não tinham cadeiras vazias, haviam pessoas a converterem-se a toda a hora. Nos parlamentos os deputados não se insultavam, nem havia essas lutas politiqueiras, mas todos procuravam fazer aquilo que era justo e santo e reto e para o bem das nações. Se tudo que acontece, né, fosse vontade de Deus, não havia ninguém doente, não havia ninguém com necessidades. Então, eu não estou a dizer com isto que Deus não é soberano. Claro que Deus é soberano. Agora, Deus é soberano dentro da sua palavra. Deus é soberano dentro da sua palavra. A palavra de Deus, por exemplo, diz: não limiteis o Santo de Israel. Quer dizer que é possível limitar o Santo de Israel. As nossas atitudes podem favorecer ou limitar e até muitas vezes impedir a ação de Deus na nossa vida. Tantas vezes. Tantas vezes. Nós lemos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 6, né, quando Jesus chegou a Nazaré, nós vemos isso nos versículos 5 e 6, por aí. O texto diz que Jesus chegou a Nazaré e, devido à incredulidade das pessoas, ele não pôde fazer grandes coisas, a não ser curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos, e diz a palavra de Deus que ele se admirava da incredulidade das pessoas, então ele prosseguiu o seu caminho ensinando, ou seja, a incredulidade das pessoas impedia Deus de se mover. A Bíblia não diz que ele não quis fazer, diz que ele não podia fazer, não pôde fazer grandes coisas, e diz que ele combateu essa incredulidade ensinando. E é isso que nós estamos aqui a fazer, né? A única forma de nós impedirmos e combatermos a incredulidade é através do ensino da palavra de Deus. Só isso vai dar ferramentas às pessoas para gradualmente começarem a colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Né? Então, por isso nós estamos aqui a falar de fé, estamos a falar que é possível nós agradarmos a Deus, né? É possível nós agradarmos a Deus. Deus quer que nós possamos agradar-lhe cada vez mais, né? E isso é possível crendo nele, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, colocando a sua palavra em prática. Esse é o desejo de Deus, né? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Agora, aquilo que eu quero salientar nesta noite, digamos, um dos pensamentos-chave que eu gostava de partilhar convosco nesta noite, é que a Bíblia não só nos diz simplesmente que nós devemos crer em Deus, a palavra de Deus nos ensina em que é que devemos crer. Especificamente. Não basta só crer, é tal coisa que nós falámos há bocado. Não é só a fé que nos salva, sim, mas que tipo de fé? Né? Porque a maior parte das pessoas que até usa essa expressão, se calhar nem põe em prática muito bem a sua fé, segundo a palavra de Deus. Então a Bíblia ensina-nos, né, que nós não sabemos, devemos crer, mas ela diz-nos também especificamente no que é que devemos crer, em quem que devemos crer, de que forma é que devemos crer, como é que nós podemos aplicar essa fé cada vez mais. E por isso, o texto aqui de Hebreus, no capítulo 11, diz-nos coisas fantásticas, já diz-nos coisas fantásticas. Primeiro então, que é possível agradar a Deus. E agora diz que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, só é possível agradar com fé.
só é possível agradar a Deus crendo nele. Deus lida muito mais facilmente com o pecado do que com a incredulidade. A incredulidade é muito mais perigosa. A incredulidade é muito mais perigosa porque normalmente aquele que peca sabe que peca e há uma forma inerente, um certo estado de ok, eu quebrei esta lei, eu quebrei este princípio, eu errei, eu falhei, eu tenho que mudar nesta área, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar. Portanto, não é assim tão difícil a pessoa perceber isso. Agora, a incredulidade é mais perigosa, porque é mais subtil. A incredulidade é mais perigosa porque a pessoa acha que está bem. E não está. A pessoa até acha muitas vezes que está a ser religiosa. Mas há uma grande diferença entre ser religioso ou ter fé em Deus. No nosso país, nós temos muita religião e muito pouco de Deus. De uma forma geral. Né? Temos que aumentar substancialmente os níveis de Deus na nação. Temos demasiada religião, mas pouco de Deus. Agora, diz uma coisa interessante aqui. Diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, tu tens que dar passos. Tens que dar passos. Não é aquela coisa, bem, Deus é soberano, Ele vai fazer na minha vida aquilo que Ele quer. Não, Deus tem um plano para ti. Deus tem propósitos. Né? A palavra de Deus está cheia desse tipo de promessas. Né? Eu sei os planos e os propósitos que tenho para a tua vida. Planos de bênção, planos de paz, para te dar um futuro, uma esperança, etc. Como fala lá no capítulo 29 de Jeremias. Agora, esses textos são muitas vezes acompanhados com expressões do género escolhe. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Deus não só diz que há opções. Deus diz-nos que há opções, ponto 1. Deus dá-nos as opções, ponto 2. Mas Deus também diz que somos nós que devemos escolher as opções. E Ele diz-nos quais são essas opções, quais são as melhores opções. Né? Portanto, existem opções, Ele diz-nos quais são as melhores, mas também diz que nós temos que escolher essas opções. Ou seja, as coisas de Deus não acontecem na nossa vida de forma aleatória. As coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, não acontece só porque Deus quer. Tu tens que querer e tens que crer. Querer e crer. Tu tens que dar passos. Por isso aqui o texto fala, tu te aproximares de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, como falou Pedro. Nós temos que dar passos. Ele já deu o passo principal. Okay? Ele já deu o passo principal. Ele já enviou Jesus a morrer por nós. Ele já deu o passo absoluto. O passo supremo que Deus podia ter dado em direção a nós. Ele enviou Jesus a morrer por nós. Esse é o passo supremo que Deus podia ter dado em direção a nós. Mas nós agora, para que essas promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós temos que dar passos no sentido de fazermos as escolhas certas. E é aí que entra a fé. Se pura e simplesmente, pensa nisto um bocadinho, ok? Se pura e simplesmente aquilo que Deus tem para ti acontecesse na tua vida, quer tu quisesses, quer não, para que é fé? Eu vou repetir, que alguns chegaram agora. Se aquilo que Deus tem para ti, se o plano, o propósito de Deus, se a vontade de Deus na nossa vida acontecesse de forma soberana, no sentido de sem qualquer tipo de intervenção humana, para que é então que nós temos que usar a fé? Não precisávamos estar para nada. Zero. Não precisávamos.
né? De acordo com um pensamento mais cariz calvinístico, né? Em que Deus tem os escolhidos para serem salvos, por exemplo, né? Então, se Deus tem escolhido, nós não temos que fazer muito esforço no evangelismo. Porque até se calhar tu estás a evangelizar alguém e a pessoa está a colocar alguma resistência, como tantas vezes nós quando falamos de Jesus, muitas vezes a resistência ou a atitude inicial das pessoas é resistência àquilo que estás a falar. Da mesma forma que se calhar quando falaram para ti ou para mim de Jesus a primeira vez, a nossa primeira reação foi uma reação negativa, de resistência àquilo que nos estavam a falar. E se calhar estás a falar de Jesus para alguém, e se tu pensas, bem, Deus é soberano, por isso que a vontade de Deus vai acontecer na vida desta pessoa, na minha vida, quer nós queiramos, quer não, Deus deve ter, então, Deus tem os tais escolhidos para serem salvos, outros para não serem salvos, né? Então, essa pessoa está a colocar tanta resistência, por isso, se calhar, este é um dos não escolhidos. Este é um dos que Deus não quer que sejam salvos. Então eu não vou continuar a evangelizá-lo porque estaria aí contra a vontade de Deus. Isto parece ridículo, não é? Mas tanta gente pensa assim. Tanta gente pensa assim. E este pensamento calvinístico, eu acho que nem o Calvino era calvinista neste sentido, não é? Mas este pensamento calvinístico infiltra muitas vezes esta questão da fé, esta questão do caminhar nos princípios de Deus, esta questão de ser abençoado por Deus, esta questão de tomarmos posse das bênçãos, das promessas, do favor de Deus na nossa vida. Porque muita gente tem esta atitude assim, bem, lo que será, será, né? Aquilo que Deus quer vai acontecer, por isso não adianta muito eu estar aqui com coisas, eu rendo-me, né? Eu me submeto à vontade de Deus, seja ela qual for e tal. Isto não funciona assim. Deus coloca-te opções, Ele dá-te escolhas, Ele diz que tu és responsável por escolher as coisas boas, Ele diz-te quais são essas coisas boas para tu escolheres. Então, um aspecto aqui fundamental, quando o texto aqui de Hebreus fala de que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Não é ver se, é crer, eficazmente, né? E nós aqui estamos a falar fundamentalmente nesta escola da Bíblia. A maior parte das pessoas seguramente que nos estão a escutar são pessoas que já têm experiência com Deus, que já frequentam a igreja da cidade ou outra igreja qualquer, são cristãos nascidos de novo, né? Se não és, podes sê-lo hoje. As pessoas têm alguma noção, né? É importante que aquele que se aproxima creia, aquele que tem que dar passos de fé na direção certa, né? Agora é muito importante aqui, é importante que aquele que se aproxima de Deus, diz aqui o texto, creia que Ele existe, né? Literalmente, pronto, quem traduziu muitas destas nossas versões na língua portuguesa, né, usam a palavra e o verbo existir aqui, né? Algo que existe agora é sinal que não existia antes. Algo que existe é porque foi criado. Se não fosse criado, não existia. Deus é muito mais do que um ser existente. Deus não existe, Deus é. Eu gosto muito desta expressão, Deus é.
Deus é. Ele utiliza isto ao longo das Escrituras. Né? Nós lembramos, por exemplo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, do Egito, né? E quando Moisés lhe perguntou, mas quando as pessoas me disserem, mas quem é esse Deus que te enviou e tal, como é que eu lhe digo que tu te chamas? Né? E Deus respondeu-lhe muito simplesmente, diz-lhes que o eu sou o que sou, eu sou, te enviou. Deus é. Vem-me também à mente o texto que refere quando Jesus, por exemplo, estava no jardim do Getsemane, na noite em que foi preso, no dia anterior à sua crucificação, ele foi preso, e quando vieram os soldados para o prender, eles disseram que procuravam a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu, eu sou. Esta expressão, eu sou, tem um impacto universal. Tem um impacto na terra, no céu, por todos os lados. E tem um tal impacto e tem uma tal carga espiritual e divina nesta expressão, eu sou, que a Bíblia diz que os soldados caíram por terra. Eu creio que quando Jesus proferiu aquelas palavras, eu sou, o céu estremeceu, toda a terra estremeceu, a glória de Deus caiu naquele lugar, porque a Bíblia diz que nem os soldados conseguiram deter em pé. Né? Esta expressão, eu sou, é tremenda. Deus não existe, Deus é. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus é. Ele é tudo aquilo que tu precisas que Ele seja. Ele é tudo aquilo que de bom existe. Toda a boa dádiva vem do Pai das luzes. Ele é. Ele é o Senhor. Há uma outra expressão e há um outro texto que me vem à mente que eu acho tremendo e que às vezes passa despercebido. Quando no Evangelho de Mateus nós lemos que onde estiverem 2 ou 3, Jesus disse, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no vosso meio. Literalmente, é a mesma expressão que Jesus está a utilizar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu sou no vosso meio. Eu sou. O eu sou fala da presença manifesta de Deus. Não é apenas a presença de Deus. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. É impossível tu ir para algum lugar onde Deus não esteja. Deus está em todo lugar. Deus conhece tudo. Né? Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, é por isso que Ele é Deus. Mas Ele não manifesta a sua presença em todo lugar. Por isso, quando lá em Mateus, Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele diz muito mais do que eu estou fisicamente ou espiritualmente no vosso meio. Minha presença está aí, vocês podem ter a certeza que eu estou convosco. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu sou no vosso meio. Eu sou no vosso meio. E isso vai muito para além de uma reunião física. E por isso nós podemos dizer também que quando nós estamos, por exemplo, nesta plataforma online, reunidos, 2 ou 3, um grupo, não sei quantos neste momento, estamos aqui reunidos. Jesus, Ele também diz, eu sou no vosso meio. Nós não temos que estar fisicamente reunidos para que a presença de Deus se manifeste. Eu sou no vosso meio, porque no mundo espiritual não existe distância física. Isso não existe.
No Salmo 107, por exemplo, no versículo 20, Deus diz que envia a sua palavra e sara. Nós não temos que estar fisicamente na presença de alguém. Nós não temos que estar fisicamente na presença de alguém para ministrar a palavra e a pessoa ser impactada pelo poder da palavra de Deus, ser movida, ser abençoada, ser tocada, ser restaurada. Não. Onde quer que a palavra de Deus chegue, né? Onde quer que a palavra de Deus chegue, seja de uma forma presencial, seja desta forma assim como nós estamos agora, Jesus é no nosso meio. Jesus está presente, Ele torna-se presente e a nossa fé, a nossa atitude de fé, o espírito de fé em operação, ele faz Deus mover-se em nosso favor. É a fé que move Deus. A fé move Deus em nossa direção. A fé move Deus e por vezes a fé faz Deus parar. Todos nós nos lembramos do texto lá em Marcos, no capítulo 5, quando aquela mulher, né, com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, já há tantos anos que ela padecia daquela enfermidade. E Jesus ia lá na multidão, apertado pela multidão por todos os lados, movendo-se, eu creio, com alguma rapidez, porque iam a caminho da casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, uma pessoa importante, tinha a filha a morrer, e de certeza que a multidão apertava Jesus no sentido de lá chegar antes que a menina morresse, e que entretanto faleceu, mas Jesus estava presente e fez algo especial, como sabemos. No entanto, aquela mulher veio por entre a multidão, porque ela estava perfeitamente convicta, né? Como nós falámos aqui a semana passada em relação a Abraão, no capítulo 4, diz que Abraão estava certíssimo de que aquilo que Deus tinha prometido, ele tinha poder para fazer e ele fez. Da mesma forma, a mulher, ela tinha dito, eu sei que quando eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E a situação dela era muito complicada. Muito complicada. Ela podia ser parada pelo povo e ser apedrejada. Ela estava numa situação que era considerada imunda. Ela não podia estar no meio do povo. No entanto, ela passou por cima de toda essa adversidade. Ela não permitiu que esse vento contrário a detivesse. Antes, pelo contrário, lhe deu mais força, mais determinação para ir por entre a multidão e tocar na orla do manto de Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos deviam pensar bem que Jesus estava um bocado confuso, se calhar com o calor tórrido, né? etc. Jesus estava um bocado confuso porque é tanta gente a apertá-lo. Como é que Jesus para e diz quem é que me tocou? Estavam N pessoas a tocar em Jesus. Mas alguém tocou em Jesus de uma forma especial. Alguém tocou em Jesus de uma forma especial. Né? Então nós vemos, nós vemos que essa mulher, pondo esses princípios de fé em ação, ela agiu, ela falou, ela creu. E essa atitude de fé, esse espírito de fé, como Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 4:13, né? Crer e falar, crer e agir, etc. Isso fez com que ela fizesse parar Jesus para lhe responder. Jesus nunca está ocupado demais para te responder. Jesus nunca está ocupado demais para responder a alguém que o aborda com fé. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Não te atrevas a aproximar-te de Deus sem crer. Não tenhas atitude, bem, eu já experimentei isto, já experimentei aquilo, vamos lá ver agora se com Deus isto funciona. Vamos lá ver se com este Jesus que eles falam, se isto não sei o quê. Não. Eu quero desafiar. Se calhar tu até és um crente de igreja, mas tens vivido a tua vida mais de uma forma mais religiosa e menos relacional.
Eu quero te desafiar a sair do teu paradigma existente e atreve-te a chegar diante de Deus em fé. Atreve-te a crer em Deus como nunca creste antes. Atreve-te. Ousa. Ousa aproximar-te de Deus como nunca te aproximaste antes. Porque Deus quer abençoar-te mais do que tu desejas ser abençoado. Eu já ouvi tanta oração de tanto cristão ao longo de todos estes anos que às vezes que as nossas orações parecem que estamos a tentar convencer Deus a abençoar-nos. Eu quero dizer que Deus não precisa de ser convencido. Deus não precisa de ser convencido. As tuas orações não têm que ser orações de convencimento a Deus para Ele te abençoar. Deus deseja, Deus tem mais vontade de te ver bem, de te abençoar em todas as áreas da tua vida do que tu algum dia terás de ser abençoado. Não precisas de fazer esse tipo de oração que muitas vezes as pessoas fazem. Faz uma oração mais baseada na gratidão, porque tu conheces Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, menos vamos pedir e mais vamos agradecer. Mais vamos agradecer. Porque muitas vezes a maior parte das coisas que nós já pedimos, Deus já nos deu. Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, se Deus já nos deu, como diz o apóstolo Pedro, tudo aquilo que diz respeito, já nos deu tudo. Aquilo que diz respeito à nossa vida e à piedade, ou seja, a nossa vida natural, a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que Deus já nos abençoou. Repara que nos dois textos, a Bíblia aí usa o pretérito perfeito, passado. Ele já nos deu, já nos abençoou. Portanto, aquilo que muitas vezes tu oras, quase que tentando convencer Deus a dar-te, Ele já te deu em Cristo. Tens de tomar posse. E como é que tu tomas posse? Através de uma coisa que se chama fé. Mas o problema é que a tua fé, por vezes, anda tão desfocada com o mau ensino, desfocada com o desânimo, desfocada com a frustração, porque as coisas não aconteceram como tu querias, da forma que tu querias, quando querias. Desfocada com as circunstâncias. A tua fé, por vezes, anda tão desfocada que é a altura de tu começares a refocar a tua fé. E olhares para a palavra de Deus tal qual ela está escrita. Deus é. E Deus é um galardoador. A Bíblia é um livro de galardões. Deus ama galardoar. Deus ama recompensar. A fé vai fazer isso, vai fazer com que Deus recompense, com que Deus galardoe. O maior ato de obediência. O maior ato de obediência. Às vezes nós pensamos, quando pensamos em santificação, quando pensamos, né? Pensamos em não pecar aqui, não pecar acolá, não adulterar, não roubar, não matar, não sei o quê, não mentir. Tudo ótimo. Isso é ótimo. Mas o maior ato de obediência e santidade e santificação que tu podes ter na tua vida é crer em Deus e agir nessa fé. Crer em Deus e agir nessa fé. Isso é a coisa principal que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. É aquilo que o texto nos diz aqui. Então, tu crês que Deus tem todo o poder, que Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente para responder à tua necessidade, mas de uma forma exponencial, de uma forma superior, absoluta.
Deus, quando dá, Deus não dá, como nós dizemos em Portugal, res, ves, campo de ourique. Deus não dá ali a coisa mesmo ali, não. Deus faz a coisa transbordar. O meu cálice transborda, diz lá no Salmo 23. Não diz que está cheio, diz que transborda. Quando está cheio é para ti, quando transborda é para ti e para aqueles que estão à tua volta. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção, disse Deus a Abraão. Repara quando Deus, por exemplo, quando Jesus fez aqueles milagres da multiplicação, sempre sobraram. Será que o Deus que multiplicou os pães e os peixes não sabia quantas pessoas lá estavam? Será que o Deus que multiplicou os pães e os peixes, perdão, não sabia a fome das pessoas? Porque é que Deus fez sobrar de uma vez 12 cestos, outra vez 7 cestos? Porquê? Porque Deus queria nos mostrar um princípio. O princípio da abundância. O princípio do suprimento, que vai muito mais além daquilo que nós pedimos ou sequer pensamos. Mas repara na parte final desse versículo de Efésios 3:20, segundo o poder que em nós opera. O poder que em nós opera. Quer dizer que tu és alguém fundamental neste processo. Tu és alguém fundamental que Deus vai usar. Quando Deus te quer abençoar, porque Deus te quer abençoar, Ele vai usar-te como parte desse processo. Tu não estás à parte. Tu és um meio. Deus vai usar-te. Deus vai usar-te. Deus vai mudar a tua atitude. Deus vai querer mudar as tuas palavras. Crê que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Tem que haver essa diligência, tem que haver essa intencionalidade. Clama a mim, diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14, diz: Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Por aí fora. Também em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, Jesus nos ensina: pelo que vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O texto fala-nos de 3 níveis de busca. 3 níveis, nós podemos chamar até 3 níveis de oração. De intencionalidade na oração. De persistência na oração. Há coisas que tu vais orar e recebes à primeira. Recebes facilmente, é o primeiro nível. Pedi, dar-se-vos-á. Isso acontece fundamentalmente e muito em particular quando alguém é um novo convertido. Um novo convertido. Mas também acontece muitas vezes, né? Com os mais crescidos na fé. Assuntos de oração que tu oras e a resposta é imediata. Seja uma cura, seja uma necessidade financeira, uma questão familiar, seja lá o que for, vai haver assuntos que tu até te vais surpreender com a velocidade da resposta. Parece que tu ainda nem acabaste a oração e Deus já respondeu. O segundo nível, Jesus diz lá: buscai e achareis. Esta busca já implica alguma diligência, alguma intencionalidade, algum processo
Quer dizer, que tens que fazer um esforço maior. Tens que procurar. Tens que buscar. E há assuntos de oração, há vitórias que tu vais ter na tua vida que vão implicar já um processo de busca, de intencionalidade, de determinação. Há vitórias que tu vais só alcançar na tua vida quando recheadas de determinação da tua parte. Há pessoas que oram uma vez e se a coisa não funciona, né? E quem diz orar diz tomar alguma posição espiritual em relação a algum assunto, e se a coisa não se resolve imediatamente, quando eles querem, quando acham que devia ser a resposta, então logo ficam desanimados. Não sejas assim. Se assim fosse, aquela mulher sirofenícia continuava com a sua filha endemoniada em casa. Ela agiu com determinação. Ela não baixou os braços. Ela não estava a ter a abordagem certa. E com aquela recusa inicial de Jesus, ela percebeu e mudou o que tinha que mudar na sua abordagem. Finalmente fez clique. Ela não desistiu, ela buscou e buscou e buscou e achou. Mas no terceiro nível, Jesus diz, batei e abri-se-vos-á. Este bater, quer dizer que vais encontrar uma porta à tua frente, uma porta fechada. Vais encontrar grande oposição. Vais encontrar oposição. Muitas vezes as pessoas acham que se a porta está aberta foi Deus que abriu, se a porta está fechada foi Deus que fechou. Não, não. Não necessariamente. Há coisas que vão parecer muito fáceis e que não têm nada a ver com Deus. E há coisas que vão parecer difíceis e que são resposta de Deus camuflada na dificuldade. Totalmente. Totalmente. Este terceiro nível fala-nos de batalhar contra a oposição. Fala-nos de persistir contra a profunda adversidade contra nós. E às vezes nós precisamos dessa adversidade para crescer. Nós precisamos dessa oposição para crescer. Todos nos lembramos por exemplo, aquele bichinho lá, aquela crisálida quando está dentro do seu casulo, o esforço que ela faz para sair e para se transformar numa linda borboleta. E todos já ouvimos falar, não é, na história do menino que chegou lá ao seu jardim e viu aquele bichinho ali, aquela crisálida ali a debater-se dentro do casulo para tentar sair, não conseguia, e ele foi a casa, pegou numa tesourinha muito fininha e chegou lá e deu um cortezinho no casulo para ajudar a borboleta a sair. E aquilo que aconteceu foi que aquele bichinho conseguiu rapidamente rasgar, então, com a ajuda do menino, rasgou aquele casulo e saiu. Só que aconteceu aquilo que o menino não estava à espera. Aquela crisálida caiu do seu casulo, caiu por terra. Não conseguiu abrir as suas asas e passado um tempo acabou por morrer. Porquê? Porque aquela criança não percebeu que era o esforço. O Criador, o sumo arquiteto planeou de forma que seria o esforço que aquela crisálida faria para se rasgar e sair daquele casulo, que faria com que os fluidos que estavam no seu corpo pudessem fluir para as suas asas e ela então, devido àquele esforço que iria fazer, conseguiria então ter asas para voar. Como aquela criança foi lá e rasgou, fez um cortezinho, ajudou, entre aspas, o bichinho a sair, os fluidos não foram para as suas asas, ela não conseguiu voar, não cumpriu o seu propósito e acabou por morrer. Então, muitas vezes, nós não entendemos que muitas das vitórias em Deus estão escondidas, camufladas por grande adversidade.
Nós não entendemos isso. Muitos pais hoje em dia não entendem isso quando facilitam a vida às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus jovens, aos seus filhos em geral. Fazem com que tudo seja facilitado à sua volta. Não entendem que as coisas têm um preço. E aquela criança vai crescer naquele lar em que tudo lhe foi facilitado. Nunca houve um pedido de contas, nunca houve uma dificuldade, nunca houve um esforço em nada. E aquela criança um dia vai ter um choque de realidade quando chegar ao mundo, porque os pais não vão lá estar sempre. Quando chegar ao mundo e perceber que afinal foi enganado, deram-lhe um panfleto com publicidade enganosa, a vida não era assim. Portanto, muitas vezes nós não entendemos que há grandes vitórias que estão escondidas entre essa dificuldade, entre essas grandes batalhas, atrás dessa porta que está fechada, mas que tu entendes que é Deus que está no assunto. Então tu não vais desistir, tu vais continuar batendo e batendo e batendo e batendo, até que a porta vai abrir. Mas isso implica que tu te aproximes, não é? Como diz este versículo de Hebreus 11:6, tu te aproximes de Deus. E essa aproximação de Deus vai aumentar o teu nível de intimidade, de proximidade com Deus, de cumplicidade com Deus. Tu vais conhecer o coração de Deus, vais conhecer a palavra de Deus, vais ouvir a voz de Deus no teu coração, vais poder comungar com Deus de uma forma mais profunda e vais perceber se essa dificuldade é apenas um ataque demoníaco ou se Deus está no assunto. Eu acho que isto é muito importante. Eu acho que isto é muito importante. Hebreus 10:35 diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, pois tem grande recompensa. Mantém-te confiando em Deus, mantém-te firme em Deus, no meio de qualquer adversidade, no meio de qualquer circunstância, porque a tua confiança, a tua fé em Deus sempre irá ter galardão da parte de Deus. Deus jamais deixa de recompensar, Deus jamais deixa de galardoar aquele que crê nele. É impossível. Isso faz parte da natureza de Deus. Deus sempre galardoa aqueles que nele creem de coração. Sempre. Sempre. Não há exceção. Tu não és exceção. As tuas circunstâncias neste momento não são exceção. Deus sempre irá recompensar. Sempre. Fala também, por exemplo, sobre isto. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 24, diz assim, e até o 26. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Isto é importante. E no versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas o opróbrio, ou seja, a vergonha, a ignomínia, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa, né? Então a palavra de Deus não somente nos diz que nós devemos crer, diz-nos então em que é que nós devemos crer, de que forma é que nós devemos crer, crendo que Deus existe, crendo que Ele está vivo em nós, Ele está vivo através de nós. É isso que vai marcar a diferença, não é? Isso que vai marcar a diferença entre Cristo e uma religião na tua vida, não é? Ele ensinou-nos sobre isso, por exemplo, quando lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 22 e 23, quando ele disse: tende fé em Deus, ou tende o mesmo tipo de fé que Deus tem. E tu dizes: mas ter o mesmo tipo de fé? Claro que sim.
O tipo de fé que Deus tem é a única fé verdadeira. Quando tu te moves noutra coisa que não seja o tipo de fé que Deus tem, estás-te a mover noutro tipo de fé. Essa não é fé em Deus. Né? Essa não é fé em Deus. Tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem. Aliás, o apóstolo Paulo fala um bocadinho sobre isso, se tu lês com atenção lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Né? E vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo na fé, vivo-a na fé, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Repara que ele diz que a vida que agora vive no corpo, na carne, ele vive-a na fé do Filho. Não diz na fé no Filho, diz na fé do. Do Filho. Quer dizer que Deus quer que tu te movas nessa fé. Essa é a fé. Essa é a verdadeira fé. Né? E essa verdadeira fé, por exemplo, Jesus diz lá no versículo 23 de Marcos 11, em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Né? Então, há esta determinação, esta ousadia santa, né? Esta ousadia santa. Não tenhas medo de ser esse santo ousado. Não tenhas medo. Né? Os discípulos, quando oraram logo na igreja primitiva, disseram: Senhor, apesar das ameaças, apesar das circunstâncias, concede aos teus servos que sejam cheios de ousadia para pregar acerca de Jesus e que sinais e maravilhas se façam em nome do teu santo Filho, Jesus. Eles pediram ousadia. Eles pediram ousadia. Né? Muitas vezes as nossas orações não são orações de filhos, são orações de mendigos, são orações, né, de enteados. Deus não tem enteados, eu tenho filhos. Nós temos que ter uma atitude de filhos. Mais do que servos, nós somos filhos. Antes de servos, nós somos filhos. Quem não entende o que é ser filho, não entende o que é ser servo. Quem não entende o que é ser filho não sabe servir Deus. Não sabe servir Deus. Vai ter a atitude daquele filho que ficou lá na casa do pai, do chamado filho pródigo. Eram ambos pródigos, não é? Cada um pródigo à sua maneira. Um achava que não merecia, outro achava que merecia por aquilo que fazia, mas nunca usufruía daquilo que tinha direito. Então muitas vezes, muita gente é assim, não é? E tu tens que entender a palavra de Deus como ela é. Às vezes temos a cabeça tão cheia de conceitos religiosos que nos foram passados e que nós nunca nos demos ao trabalho de ver se era assim mesmo. Não é? Uma história lá dos 3 reis magos, que a Bíblia nem diz que eram 3, nem diz que eram reis, não é? Mas nós muitas vezes adotamos como verdade certas coisas. Adotamos como verdade certas coisas e nunca nos demos ao trabalho de ir confrontar essas chamadas vacas sagradas, não é? Então pede a Deus ousadia que te ajude, né, a caminhar na palavra de Deus, te ajude a falar as circunstâncias, caminhando, né, nessa determinação, como Jesus, olhando lá para a figueira, lá em Marcos 11, como nós estávamos a referir, e diz: ninguém mais comerá a fruta de ti, e foi embora. Jesus foi embora, continuou o seu trajeto, mas sabia que aquilo que ele tinha falado iria cumprir-se. E imediatamente após as palavras carregadas de fé de Jesus, algo começou a acontecer. Diz que quando Jesus falou à figueira, os discípulos apenas ouviram, eles não viram nada. Né? Lá o texto diz que Jesus falou à figueira e que os discípulos ouviram. Que os discípulos ouviram. Diz no versículo 14 de Marcos 11, né? Só no dia seguinte, quando eles passaram lá novamente, né? É que o Pedro, não é? Só podia ser o Pedro, diz lá no versículo 20, quando passaram na manhã seguinte, Marcos 11, 20, eles viram que a figueira tinha secado as raízes. E então Pedro diz: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus disse: tende fé em Deus, tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem.
Ou seja, a vossa fé não pode ser movida por aquilo que vocês veem. A vossa fé tem que ser movida por aquilo que vocês creem. E tu tens que crer na palavra de Deus. Muitas vezes passamos a vida, como eu costumo dizer, passamos a vida a falar do monte em vez de falarmos ao monte. Jesus disse lá no versículo 23, se tu disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidares no teu coração, mas creres que se fará aquilo que tu dizes, tudo que tu disseres te será feito. Então é muito importante tu falares a tua fé. Esse é o verdadeiro espírito de fé. Porquê? Quando tu falas a tua fé, ajuda-te, como eu disse logo desde o início, a refocares a tua fé. A fé não é uma coisa vaga. A fé não é uma coisa dúbia. A fé não é uma coisa aleatória. A fé é um princípio de Deus muito bem definido. Eu lembro um dos homens, talvez, né? Um dos homens que mais ensinou, talvez não o único, mas um dos que muito ensinou sobre princípios de fé, né? Nestes últimos 50, 60 anos, né? Foi Yonggi Cho, aquele pastor conhecido da Coreia do Sul. Né? Eu lembro um dos primeiros livros que ele escreve, ele conta a história como ele orou a Deus na altura. Ele queria acompanhar as pessoas, apoiar as pessoas, fazer cuidado pastoral às suas ovelhas. Ele pediu a Deus uma bicicleta porque ele não tinha nenhum meio de transporte. E de repente, Deus falou ao seu coração e disse-lhe: que tipo de bicicleta tu queres? E aquilo é muito importante. Que tipo de bicicleta? Jesus diz: tudo o que tu disseres, ou seja, exatamente aquilo que tu falares, não é qualquer outra coisa. É exatamente aquilo que tu falares, baseado exatamente naquilo que tu crês. É isso que vai acontecer, é isso que eu te vou dar. E então ele fez uma lista, especificou que tipo de bicicleta que ele queria. E Deus respondeu exatamente à sua oração. Né? Se tu não és específico, se tu não estás focado exatamente na coisa certa, como é que sabes que é a resposta de Deus? Né? Então, era sobre isso muito que eu queria falar hoje, para nós pensarmos um bocadinho, né? Não ficares perturbado nem desapontado quando tu oras ou quando tu declaras alguma coisa, quando tu falas alguma coisa à existência, né? Porque Marcos 11, 23 não está a falar de oração. O versículo 24 já fala de oração. E quando orares, né? Portanto, já é outro assunto, é debaixo da temática da fé, mas já está a falar. Jesus não orou à figueira, Jesus falou à figueira. Jesus não orou: Pai, por favor, seca a figueira. Não, ele falou. Ele falou. Ele falou. Muitas vezes nós passamos a vida a orar por assuntos que não devíamos orar, devíamos falar à existência. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós, por exemplo, falamos muito da expressão no meio evangélico de orar pelos enfermos. Sabes quantas vezes a expressão orar pelos doentes, orar pelos enfermos está escrita nos evangelhos? 0. Não é interessante isso? Que nunca pensaste nisso. Jesus nunca disse orai pelos doentes. Jesus disse curai os doentes. Porquê? Porque a doença é uma obra de Satanás. E quando tu estás diante de uma obra de Satanás, tu não oras, tu tomas autoridade, que são coisas bem diferentes. Agora não temos tempo para falar muito sobre isso, mas só para lançar aqui, né, o pensamento. Quando estás diante da presença de uma obra satânica, tu não oras, tu tomas autoridade. Porquê? Porque Deus te deu autoridade, de acordo com Lucas 10, 19, por exemplo, de acordo com Tiago 4, 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus nunca te disse para tu orares a Deus em relação ao diabo. Jesus nunca te disse para tu orares a Deus em relação às obras de Satanás. Ele disse para tu tomares a autoridade, para tu exerceres a tua autoridade, para tu desfazeres as obras de Satanás como ele desfez. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Né? João 14, 12. Então, esta é a altura de tu usares do mesmo tipo de fé que Jesus usou, como quando falou à figueira, falando da sua fé à existência, não se movendo. Jesus não ficou lá à espera que a figueira secasse.
E muitas vezes nós ficamos ali à espera, em dúvida, porque oramos, porque tomamos autoridade, porque fizemos qualquer coisa de acordo com as Escrituras, e se não aconteceu logo na hora, não é? Se não aconteceu, né? Se não foi imediato, a palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 16, Jesus falou e disse: colocareis as mãos sobre os enfermos e os curarão. Interessante, não diz orareis, diz colocareis as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pedro disse lá, né, a Enéas: Jesus Cristo dá saúde. Né? Colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o termo, né, tem a ver com recuperar. Né? A cura pode não ser instantânea, pode não ser imediata, assim como foi com a figueira, mas o processo entrou em ação imediatamente. Quer a manifestação visível aconteça passado um segundo, uma hora, um dia, seja lá o tempo que for, tu tens que crer. Jesus creu, falou à figueira, creu no que disse e foi embora. Imediatamente, a partir das suas raízes, as suas palavras começaram a operar, ela começou a secar desde as raízes e no dia seguinte, 24 horas depois, então é que os discípulos viram com os seus olhos aquilo que tinha acontecido. Portanto, são coisas distintas e muitas vezes o cristão fica desanimado porque orou, porque declarou e a coisa não aconteceu quando ele queria, como ele queria. Não, nada disso. Mantém-te firme, porque a palavra de Deus está a operar. Ela não volta para trás vazia nunca. Nunca a palavra de Deus volta para trás vazia. Ela é como a água que é lançada à terra, como a semente que é lançada à terra. E ela vai produzir. Se tu lanças uma semente à terra, tu não vais esperar ali 5 minutos, se aquilo não produzir, vais arrancar a semente. Não, a semente demora tempo a produzir. Há coisas que são mais rápidas, outras mais lentas, mas estão a produzir. O processo deu início. O processo deu início. Amém? Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, havia muita coisa para nós falarmos sobre isso, né? Se Deus permitir, penso que sim, para a semana continuaremos a falar sobre esta refocagem da fé, esta redefinição da fé nas nossas vidas, para que sejamos objetivos, específicos naquilo, na nossa ação de fé, e para que possamos alcançar todos esses resultados que Deus quer que nós alcancemos. Vamos orar juntos. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Dou-te graças porque realmente, como nós dissemos, e conforme está escrito a tua palavra, ela não volta para trás vazia, Senhor. Tudo pode passar, mas a tua palavra não vai passar. Por isso, ajuda-nos, Pai, eu te peço. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs, onde a tua palavra acabou de chegar, que eles se firmem na tua palavra, que eles se firmem nestes princípios de fé vitoriosa, Senhor, que não duvidem, mesmo quando batem na porta e a porta não abre à primeira, Senhor, quando as circunstâncias e a oposição são grandes. Nós mantemos-nos firmes nos teus princípios, mantemos-nos firmes na tua palavra, Senhor, e as coisas vão acontecer. Eu te dou graças por isso, Pai. Eu te dou graças, eu te louvo, Pai. Eu quero, nesta altura, abençoar também cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, onde o som da minha voz está a chegar. Eu os abençoo com saúde divina no nome de Jesus. Tomamos autoridade sobre todo o espírito da enfermidade, falamos cura divina sobre os corpos. Está escrito que Deus envia a sua palavra e sara, é isso que nós fazemos agora em seu nome. E nós falamos vida, vida. Desde o topo das suas cabeças à planta dos seus pés, nós repreendemos toda a enfermidade, todo o vírus, toda a bactéria que está a mais nos seus corpos, em nome de Jesus. Todo o sintoma contrário com as Escrituras, tudo aquilo que está nos seus corpos contra o ADN criativo de Deus no seu organismo, Pai, nós falamos vida. Eu te dou graças por isso. Também, Pai, nós oramos e agradecemos, Pai, por provisão sobrenatural sobre cada casa. Não importa, Pai, os caminhos que possam estar tapados. Tu és aquele, Senhor, que abre novos caminhos. Tu és aquele, Senhor, que abre rios no meio do deserto, Senhor, que fazes coisas novas a cada dia.
As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, a tua graça, o teu favor, Senhor. Por isso, Pai, traz recursos novos, meios novos, porque o trabalho que as pessoas possam ter ou ter tido, se estão desempregados, se estão debaixo de alguma situação complicada do ponto de vista financeiro, Pai, nós declaramos que nenhum patrão, nenhum subsídio é a nossa fonte. Tu és a nossa fonte. E Tu és a fonte de cada um dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Por isso, Pai, se o corvo deixou de trazer a carne, Senhor, se o rio secou, envia uma viúva, como lá no caso do profeta, envia, Senhor, qualquer situação, abra um novo caminho de bênção, Pai. Melhor do que estava antes, no nome de Jesus. Nós te louvamos também por paz nos lares, Pai. Sabemos que as situações muitas vezes não são fáceis nesta altura de confinamento, Senhor, as pessoas muito tempo em casa, não espairecendo as suas cabeças como deveriam, com trabalho, muitas vezes, etc. Obrigadas muitas vezes a estar em várias pessoas, dentro de uma casa, muitas vezes pequena, Senhor. As questões psicológicas, anímicas, emocionais são tão importantes. Por isso, Pai, que haja paz, que haja sabedoria, serenidade, no nome do Senhor Jesus, porque o Príncipe da Paz habita em nós. O Príncipe da Paz habita em ti. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Até breve.